Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário, amém? Que o Senhor abençoe a tua vida nesse momento. Pedimos para você que compartilhe esse vídeo, amém? Com alguém que você, de repente, aí sentiu no seu coração. Nós estamos aqui todo dia, amém? Todos os dias, ao meio-dia, trazendo uma palavra ao teu coração, logo em seguida uma oração. Sempre vai ter alguém aqui, né, um servo, uma serva de Deus, para trazer uma palavra para a tua vida, amém? Compartilhar com você uma palavra do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que se encontra lá em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, 1, amém? Se você puder abrir, de repente você está em casa e pode abrir, quiser acompanhar, amém? Se não, não tem problema. Gostaria que você prestasse atenção, amém? Se possível, preste atenção na passagem. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Israel. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Amém? Até aí tá bom. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, eu acredito que você já deve ter ouvido. Eu vou dar uma breve resumida aqui, né? Davi, tendo naquele momento, naquela situação, a mulher de Urias grávida, Davi tentou fazer com que ele fosse para casa, saísse da guerra e pudesse estar com a esposa. Não funcionou. O que ele fez? Ele desesperado, colocou Urias na frente da batalha e Urias morreu. Mas essa é uma longa história e eu não gostaria de focar. Minha mensagem não está no que aconteceu depois. Mas depois até eu gostaria que, se você não conhece a história, que você lesse esse capítulo, amém? E eu não gostaria de focar também no pecado de Davi. A gente sabe que lá em Salmo 51, Davi mostra, né, o seu arrependimento. O Senhor, mostrando ali na palavra que Davi se arrependeu verdadeiramente, genuinamente, como deveria ser. Ele entendeu que ele havia pecado contra o Senhor. Mas o que eu gostaria eu estava meditando nessa passagem, e o que me veio, né, no momento em que eu estava lendo, foi assim: Davi, fiquei pensando, né? Davi
o erro dele em si não foi o primeiro, né? Ter olhado Batseba, não que isso não seja errado, mas o fato de todos estarem, e eu fiquei pensando, né, todos estarem lá na guerra, era para o rei estar na guerra, não era para Davi estar ali naquele momento, não era para ele estar no palácio. E nos vem tanta coisa, né, quando a gente começa a meditar e pensar na palavra, né, o motivo de Davi não estar fazendo aquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Era como era normal que o rei estivesse ali na época da primavera na guerra. Mas Davi não estava. E me veio tantas coisas na cabeça, né? Será que Davi estava entristecido com alguma coisa? Será que Davi estava desanimado? O que será que aconteceu com Davi? E aí eu fiquei pensando que isso é tão, né, algo assim tão fácil e muitas das vezes a gente cai no erro e aquele erro se torna algo tão comum que o extraordinário é quando nós fazemos o que é certo. Mas em algum momento, se é que você me entende, em algum momento ali Davi tirou os olhos. Ele tirou os olhos do que era para ele estar olhando. Ele tirou os olhos daquilo que ele tinha que estar focando, né? Do foco dele. Em algum momento, seja qual for o motivo e a circunstância, isso é tão fácil de acontecer. É mais fácil nós errarmos do que nós acertarmos. É muito mais fácil hoje em dia a gente ver, né, as pessoas caminhando, né, vivendo o evangelho de uma forma tão, às vezes tão distante, né? O evangelho do ir para a igreja, voltar para casa e tá tudo bem, tá tudo muito bom, tá tudo tranquilo, né? E sem colocar Deus como o centro. Deus era o centro da vida de Davi. A gente, quando lê a Bíblia, quando a gente lê Salmos, quando a gente lê Samuel, a gente vê a história de Davi. A gente sabe que e a própria palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele era um homem que andava com toda certeza na direção de Deus. Ele queria a direção de Deus, ele temia a Deus. Mas como todo e qualquer cristão, isso pode acontecer, né? E como eu disse, às vezes acontece mais, infelizmente, o errado do que o certo. Não deveria ser assim. Nós deveríamos clamar e pedir: Senhor, me dá, Senhor, a tua direção, me dá, Senhor, a tua instrução, me mostra, Deus, o rumo que eu devo tomar, a direção que eu devo seguir, me diz, Deus, o que é que eu devo fazer, não só no momento que a gente está numa encruzilhada, sabe, não só no momento em que a gente está no desespero, não só no momento em que a gente está numa situação que a gente não sabe o que a gente faz. A maioria das vezes a gente corre para Deus quando a gente já não sabe mais o que fazer. Mas o desejo de Deus é que em todo o tempo, em todo momento, a cada dia, a cada instante, sabe, nós venhamos pedir a direção do Senhor. É estar no centro, é desejar estar no centro da vontade de Deus, é estar no lugar certo. É estar no lugar certo. Será que nós temos desejado isso ou nós temos empurrado a nossa vida espiritual com a barriga? Tanto faz como tanto fez. O dia que eu sinto vontade, eu tenho comunhão com Deus, algo que me faz ter uma vida com Deus, estruturar a minha vida, né, espiritualmente, ter um alicerce, ter uma base, ter Deus como base. A minha comunhão vai me levar a isso. Mas será que eu tenho colocado Deus como prioridade? Ou será que eu tenho corrido para Deus só quando as coisas ficam, sabe, quando as coisas ficam que eu não consigo mais resolver? Aí eu vou no pastor, eu peço: pastor, ora por mim. Fulano ora por mim. Aí eu começo a fazer campanha de oração, aí eu começo a orar de madrugada, eu começo a ler a Bíblia. Não é assim. Amém? O Senhor quer que nós estejamos
buscando em todo tempo a presença dele. Até porque se nós buscarmos e desejarmos, termos esse temor e querer a direção de Deus em toda e qualquer situação da nossa vida, isso vai evitar que a gente caia. Isso vai evitar que a gente esteja no lugar errado, na hora errada. Como Davi, ele estava no lugar errado na hora errada. Se Davi estivesse na guerra, será que se Davi estivesse exercendo a função dele, o que era para ele realmente fazer, será que teria acontecido isso? Será que ele lá de cima, ele olhar lá embaixo e ver a mulher de Urias? Será que as coisas que nós passamos, as lutas, né, quando nós passamos dificuldades, será que se nós tivéssemos orado, será que se nós tivéssemos clamado, buscado a direção de Deus, não teria sido diferente? Então nós precisamos desejar estar na vontade de Deus. Desejar estar no centro da vontade de Deus, não viver, não levar a nossa vida espiritual como se fosse algo tão banal. Nós precisamos dar valor ao Evangelho, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, nós precisamos valorizar a instrução do Senhor, nós precisamos dar valor, valorizar os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas que muitas das vezes nos cercam, nos dão direção, e nós olhamos como boca de homem, nós ignoramos. Eu posso dizer para você assim, que nessa nossa caminhada de 20 e tantos anos, no Evangelho, cuidando de pessoas, nós poderíamos dizer aqui, ficar horas contando, falando sobre situações em que nós vimos pessoas, ao invés de escolher, seguir a direção, a instrução, né, que vinha do Senhor, ignorar e falar, não, eu vou pegar esse outro caminho, porque eu penso que esse caminho é o melhor caminho, sem ter levado em conta que quem estava falando ali era um servo de Deus, sem levar em conta que era a verdade de Deus, que era a palavra de Deus, era a palavra do Senhor. Então nós precisamos considerar a palavra, nós precisamos respeitar a palavra, nós precisamos pedir, Senhor, me dá temor, Deus, que eu tenha temor da tua palavra, que eu olhe, Deus, para a tua palavra, que eu olhe, Senhor, para o Evangelho como realmente ele é, aquilo que está ali escrito para me instruir, não é uma opção, né? Não é uma opção, mas é uma direção, a direção certa. A direção certa para as nossas vidas está dentro da palavra de Deus. E quando nós tiramos o nosso olhar, né, como Davi tirou o olhar dele, foi pouco tempo, né, foi questão de talvez de minutos ali, horas talvez, que ele tenha tomado a decisão de ficar e de não ir à guerra, né? Foi a questão de uma decisão, e o que está aqui em foco é isso, né? As nossas decisões. Quais as decisões que nós temos tomado, né? São as decisões pequenas, as decisões grandes, né? Será que nós temos colocado diante de Deus? Será que nós temos escolhido só coisas que são supérfluas, coisas que para nós muitas das vezes não tem valor? Ah, isso aqui eu vou deixar para Deus decidir. O resto deixa que eu mando, o resto eu decido, né? O resto eu faço. Isso mostra que nós, muitas das vezes, estamos sendo assim autossuficientes, né? Sinalizando para Deus que nós sabemos mais que Deus, e Deus está vendo lá na frente. Deus tá, isso é uma coisa que não dá para, né? Não dá nem para passar na cabeça, sabe? Deus está vendo lá na frente.
que se eu tomar esse caminho errado, se eu andar por sentimento, se eu andar por emoção, se eu andar não baseado na palavra, mas baseado naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, vai dar errado. Mas se eu andar segundo a direção de Deus, segundo a instrução de Deus, segundo a boca de Deus, se eu andar alinhado com a palavra de Deus, se eu andar clamando, Deus, mostra-me a tua vontade, abre os olhos do meu entendimento, Deus, abre os olhos do meu espírito, com certeza Deus não vai te deixar, não vai nos deixar ser confundidos. Ele não vai nos deixar confundidos. Mas, muitas das vezes, é o que nós não queremos, né? Nós queremos estar naquele lugar. Davi não queria estar na guerra, Davi queria estar ali, né? E ali naquele ambiente, naquele momento, né? Naquela circunstância ali, tudo aconteceu, né? E poderia ter sido diferente? Poderia. Poderia ter sido evitado? Poderia. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós buscamos a direção de Deus, nós temos temor de Deus, nós queremos o centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar, que é o lugar perfeito, que é o lugar de segurança, é o lugar de proteção. Quando nós queremos, nós clamamos, Deus faz, Deus opera. Ah, vai acontecer da noite para o dia? Não vai acontecer da noite para o dia. Nós vamos construindo a nossa vida espiritual, né, a cada dia, né, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, né, a gente vai colocando diante do Senhor, a gente vai clamando ao Senhor, a gente vai pedindo, Deus me mostra, a gente vai mantendo comunhão com o Senhor, vai se aproximando, os nossos olhos vão sendo abertos para entender e compreender a vontade de Deus, coisas que nós não entendíamos, nós começamos a entender, coisas que nós enxergávamos como se fosse uma coisa simples e não fosse pecado. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a enxergar aquilo como pecado, e então nós somos livres. Então nós precisamos estar, né, desejando estar nesse lugar, deseje estar nesse lugar, deseje, clame ao Senhor. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento, e que você possa pedir ao Senhor, se você puder aí orar comigo, me acompanhar nessa oração. Nós vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor gere em nós o santo temor, né? Para que o Senhor nos avive, para que haja em nós, para que haja na igreja o desejo, o anseio de estar no centro da vontade, de estar no centro da vontade de Deus, de estar no lugar que agrade ao coração de Deus. Isso não é impossível, amém? A gente só acha, que Deus não age, que Deus não faz mais, que Deus não abençoa. A gente só acha e só pensa assim, porque muitas das vezes a gente está tão longe de Deus, a gente está tão longe, mas tão distante, nosso olhar está tão longe de Deus, que a gente vê tudo, é como se, que nem eu, quando eu tiro o óculos, fica tudo embaçado. Quando a gente está de longe, distante de Deus, é mais ou menos assim, a gente começa a enxergar tudo embaçado, as coisas de Deus vão ficando longe, longe, longe. Então, é falta de se aproximar. E a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, nós precisamos, amém? Nós precisamos ter a atitude, dar o passo de nos aproximar do Senhor, de desejar estar no lugar certo, na hora certa, não só naquilo que me aflige, mas em todas as áreas da minha vida, não só naquilo que está me perturbando, que está me tirando sono, mas são todas as coisas, que nós não devemos esperar, sabe, o resultado das nossas escolhas erradas para correr para Deus, mas que nós venhamos buscar o Senhor antes de fazer as escolhas, para que nós possamos fazer a escolha certa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos ao Senhor, meu Deus.
Muito obrigada, querido Espírito Santo, pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Nós te louvamos pela tua graça tão grandiosa, a graça que nos faz chegar no lugar que nós jamais conseguiríamos chegar com as nossas forças. E nós não queremos, Pai, nada com a nossa força, porque nós não conseguimos, Senhor. E nós clamamos nesse momento que a tua graça abundante venha sobre as nossas vidas, nós possamos provar da sua graça e chegar num ambiente, Deus, em que isso agrade ao Senhor. Que nossa vida, Pai, todo o nosso ser possa, Senhor, desejar, possa ansiar, Senhor, a tua vontade, o teu plano. Existe um plano perfeito, o plano que o Senhor determinou para as nossas vidas, para cada um de nós. Uma história que está escrita, algo que o Senhor planejou para cada um de nós, que nós possamos, em nome de Jesus, tomar a decisão, escolher, desejar, Pai, caminhar cada dia para esse plano, a cada dia viver um pouquinho desse plano. Em nome de Jesus, que nós possamos manter comunhão, que o Senhor nos ajude a cada dia crescer na tua presença, Senhor, amadurecer, Senhor, a cada dia, desejar, Espírito Santo, compreender a tua vontade, estar no lugar certo, na hora certa. Senhor, em nome de Jesus, toca nessa vida, toca nesse coração que me acompanha nesse momento, nessa oração. Aquelas que vão ouvir ainda, que no nome de Jesus o poder sobrenatural do Senhor venha sobre essa vida e que todas as cadeias, todos os grilhões, tudo aquilo que não é teu, não provém do Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. E nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos ao Senhor e agradecemos a ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que não nos deixa, não nos desampara, Senhor. Nós sabemos que o socorro, o Senhor é o socorro bem presente, como diz a tua palavra, no momento da angústia. Louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até um próximo maná em nome de Jesus.